Olá, aqui é o Heraldo, professor Heraldo. Bem-vindo ao canal Social do Araguaia. Vamos trabalhar o conteúdo de Sociologia, Viver em Sociedade, Desafio e Perspectiva das Ciências Sociais. Que é esse livro aqui, ó, Sociologia. Geralmente é o livro que eu mais utilizo para trabalhar minhas videoaulas aqui nesse canal. E que você que acompanha o meu canal, se inscreva, comente, curte, fique à vontade. Estamos trabalhando de uma maneira diferente hoje. Espero que dê certo. Vamos trabalhar esse conteúdo através do Meet e YouTube. Vamos lá para a apresentação. Só um minutinho. Viver em sociedade. Desafio e perspectiva das ciências sociais. As transformações da sociedade. De alguma maneira, todos interagimos com os fatos que acontecem no mundo, seja porque estudamos, seja por estarmos informados sobre a nossa comunidade, cidade, país e o mundo. As grandes potências. O século XX e as duas primeiras décadas do século XXI apresentavam profundas e intensas transformações no modo de viver em sociedade. Fronteiras e alianças entre países se alteram e as grandes potências tentam se manter a sua posição dominante. Quando eu falo viver em sociedade, é estar vivendo o que nós vivemos hoje, o contato entre as pessoas. Até que nós estamos tendo dificuldade agora para ter esse contato por causa da pandemia, então o contato está sendo mais virtual, como nós estamos fazendo nesse momento. Mas não tem jeito também se isolar do mundo. Hoje a gente vai no mercado, vai para o trabalho. Não deveria, alguns vão para a festinha, para a resenha. Mas esse contato social, muitas vezes quando tem um contato social, existe brigas, existe guerras. E as grandes potências aconteceram isso. Tiveram a Primeira Guerra Mundial por rivalidade, por quem ia dominar o mundo, por território. Teve a Segunda Guerra Mundial do mesmo motivo. A Alemanha se fortaleceu, teve a ajuda da Itália e do Japão, de outros países, que entrou em guerra com a França, a Inglaterra, a União Soviética, os Estados Unidos e outros países. Então, essa guerra, a Alemanha, a Itália, o Japão, então, saiu derrotado. Os Estados Unidos se tornou o dono do mundo, na questão do lado capitalista, porque a Inglaterra e a França, mesmo sendo vencedora, teve vários problemas no seu território, principalmente a França, durante a guerra. E do outro lado, a União Soviética também saiu vencedora, ficou muito forte. E o mundo ficou bipolarizado, entre Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Socialismo versus capitalismo. E essa rivalidade durou por muito tempo, até o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Aí sim, os Estados Unidos ficou forte mesmo, se tornou hegemônico. E aí fortaleceu-se a globalização. Entretanto, nos dias atuais, os Estados Unidos não está tão forte assim como já foi. Hoje ele tem uma nova rival, que é a China. Não é uma rivalidade como era Estados Unidos e União Soviética, mas, entretanto, economicamente, o mercado, a China vem disputando com os Estados Unidos e há uma possibilidade de passar os Estados Unidos como o país mais rico do mundo. Espero que não tenha guerra, né? Porque sempre quando tem alguma rivalidade de poder, acontece guerra. Mudanças sociais. Estamos imersos em mudanças que afetam nossos hábitos, costumes, modo de pensar, estilo de vida, visão do mundo, forma de organizar a vida coletiva. As mudanças sociais resultam de fatores culturais, político, econômico, religioso, que intervêm nas diversas dimensões da sociedade, dando outro sentido. Então, se for analisar
como é o mundo no tempo que eu era jovem, em 2000, e agora o mundo em 2021 é totalmente diferente. Primeiro, eu não tinha nem celular naquela época. Eu não tinha tecnologia para estudar, era na biblioteca. Tinha aqueles computadores antigos nos laboratórios. Hoje não, hoje eu tenho um celular, tenho um computador. O celular tanto é utilizado para o lazer, como é utilizado para a pesquisa e para o trabalho. Quem não tem celular hoje não consegue trabalhar em várias profissões. Então, se mudou muito nesses últimos anos. Nesses 2 últimos anos também está tendo uma mudança, que é a pandemia, então nós tivemos que mudar o nosso jeito de ser também, de comportamento, de se isolar mais do mundo. É algo que não é normal para nós, seres humanos, que gostamos de dar interação. Vida em sociedade. Sociedade é um princípio, uma teia de relações sociais, voluntárias e contratuais, que envolve comunicação, consenso e diferença entre indivíduos e grupos sociais. Então, esse contato que a gente tem no dia a dia, isso é a nossa sociedade. Não só o contato no nosso setor, no nosso trabalho, na nossa cidade, esse contato mundial, que tem uma pessoa com a outra através das redes sociais, através da mídia, através do contato que a gente pode ter. Claro que é aquele grupo mais próximo da gente que faz o sentido da nossa vida. Sociabilidade. Quando o agrupamento de pessoas faz circular as informações, estabelecendo redes sociais em que os indivíduos compartilham interesses, gostos, opiniões, temas e o fenômeno da sociabilidade. Eu tenho grupos sociais, um que é só de futebol, né? Só faço sobre futebol, eles não jogam futebol, eu parei de jogar, mas ainda manteve eu no grupo. Tem um grupo só de política, nós falamos de política, brigamos, porque uns são lulistas, outros são bolsonaristas, outros são doristas e assim por diante. Cirista também. Então, assim, essas diferenças, se a pessoa sabe lidar com as diferenças, beleza. É ruim quando não sabe. Porque quando tem opiniões, todo mundo que dá a sua opinião acha que a sua opinião é a verdadeira, e a do colega, do amigo, não é. Aí você não sabe lidar com as opiniões, pode arrumar uma briga, uma confusão por causa disso. Geralmente, no período de política é inevitável a confusão. Interação social. Na sociedade e nos processos de sociabilidade, a interação social destaca-se como meio de manter unidos os grupos e a trama das relações sociais, seja elas harmoniosas ou conflituosas. A interação social é isso. Se todo, mundo, se todo mundo pensa mais ou menos parecido, é mais fácil ser harmonioso. Agora, se tem pensamentos diferentes, vai ser conflituosos. Só se as pessoas foram muito conscientes e têm a cabeça muito boa para não brigarem, ou seja, por política, religião ou outra divergência. Relação de poder. Com as relações entre indivíduos, entre grupos, não acontece em plano de igualdade, mas a partir de posições sociais hierarquizadas. Elas implicam relações de poder. O que acontece? Quem tem o poder? Geralmente quem está na elite, quem tem os meios de produção. E geralmente ele patrocina o candidato que ele quer que comande, que faça a vontade do mercado. E quando isso não acontece, o candidato é descartado. É muito difícil convencer a população sem ser patrocinado pelo poder, pela elite, mesmo que tenha uma pauta popular. Preciso fazer muitos exemplos. Para ganhar uma eleição municipal tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, não ganha. Se for um candidato sem dinheiro, não vai ganhar de um que está com investimento alto. Então você já vê isso. Até mesmo para vereador, se não investir, não ganha. As primeiras inquietações dos cientistas sociais. A partir do século XVIII, quando se consolidou o sistema econômico em que vivemos atualmente, o capitalismo, as formas como os indivíduos se apropriam dos recursos da natureza e dos bens produzidos para ser cada vez mais importante para o pensamento social. Então, aí vamos pegar um exemplo, o Marx.
Marx viu o capitalismo no seu início, estudou o capitalismo e viu que o proletariado trabalhava muito, vendia sua força de trabalho para o burguês, o administrador dessas indústrias, que ganhava muito dinheiro com isso. Então, essa desigualdade era vista com facilidade. Ainda é, mas o Marx teve a calma e a tranquilidade para sentar e estudar. Calma e tranquilidade entre aspas, mas ele teve que estudar essa circunstância, né? Porque ele foi muito perseguido pela elite por causa disso. Sociologia clássica. Os fundadores da sociologia no século XIX, hoje chamada sociologia clássica, buscaram lidar com problemas como migração em massa, crises sociais cíclicas, multidões desamparados sem trabalho, alta mortalidade da população e marginalização social de alguns grupos. Se a gente pensar que Marx, Weber, Durkheim, Comte, entre outros intelectuais do mundo, tinha esses problemas para estudar, hoje os sociólogos de hoje têm os mesmos problemas, porque mudou em algumas coisas, evoluímos em algumas coisas, mas a crise e a desigualdade social e a fome, infelizmente, não existe no nosso mundo. Das condições de moradia dos trabalhadores. Essas ruas são, em geral, tão estreitas que só pode saltar de uma janela para o da frente. Só se encontra água nas bombas públicas e a dificuldade para ir buscar favorece naturalmente toda a imundície possível. Aí mostra toda a pobreza, a falta d'água, a dificuldade nas moradias em Edimburgo, na Escócia. E nos países de hoje, no Brasil, no século XXI, em vários lugares nós estamos com os mesmos problemas. Identidade. Todas elas são, porém, diferenças sociais, originais das relações entre indivíduos e grupos, e pode despertar o sentimento de pertencer a um grupo, a uma sociedade ou uma cultura, originando a construção de uma identidade. Se a gente é confrasense, a gente tem essa identidade. As desigualdades sociais. As desigualdades sociais, por sua vez, consistem em diferença de acesso de indivíduos e grupos sociais aos bens materiais, a direito de compensações que a vida em sociedade propicia, com direito a serviços de saúde e ganhos salariais por trabalho executado. Então, tem pessoas que têm um salário melhor. Por exemplo, o médico ganha 30 mil, ele vai ter uma vida confortável com sua família. Um professor, Estado, quase 4 mil, vai ter uma vida mais, já com dificuldade. Quem ganha o salário mínimo, aí que não vai ter toda a dificuldade, e quem não ganha o salário mínimo, aí vai lutar para não passar fome. Então, e quem é o dono dos comércios, dono de empresa, dono de fábricas, aí esse vive uma situação confortável. Então, aí está a desigualdade social. Pobreza. Pobreza é um dos problemas relacionados à desigualdade. O conceito de pobreza não é universal, ou seja, não é o mesmo em todas as partes do mundo. Ser pobre na Noruega é uma coisa, ser pobre no Brasil é outra, ser pobre na África é outra. Na Noruega quase não tem pobreza, então pobre é um pobre. É um pobre, pobre, assim, não é um cara que tenha uma vida confortável, mas ele consegue viver tranquilo. Já o pobre brasileiro, dependendo da pobreza, passa fome. E na África se fala, tem lugar que é terrível. Então, assim, então quando a gente fala de pobreza, a gente tem que pensar, porque tem lugares que as pessoas não passam fome, já tem países que as pessoas passam fome. As teorias de classe e estratificação social. Talvez você já tenha ouvido falar em mobilidade social, que é a possibilidade de indivíduos e grupos mudarem de posição na sociedade. Mas o professor tem mania de falar para os alunos, estudem para mudar de vida. Às vezes, até estudando, você consegue dar uma melhorada, ter um trabalho melhor, ganhar um salário melhor do que não estudar. Mas mudar, assim, sair da classe popular e virar um cara rico, da elite, só se for jogador de futebol e tiver muito talento e ganhar muito dinheiro com isso, ou cantor,
e ganhar muito dinheiro com isso. Ou ganhar na Mega Sena, que é mais difícil ainda. Então, é o jeito de você subir essas classes sociais, estratificação social. Classes sociais. Em linhas gerais, as classes sociais são grandes grupos que diferenciam pelo poder econômico e político que possuem e pelo lugar que ocupam na produção de consumo. Se for na visão de Marx, existem duas grandes classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia, o empresário que tem os meios de produção, e o proletariado que vende sua força de trabalho. Sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, por sua vez, o principal definidor da posição do indivíduo na estrutura social é a propriedade dos meios de produção. Então, para ser dono e para dominar, tem que ter os meios de produção. Se não tiver os meios de produção, não domina. É a visão de Marx. Capital. Na sociedade capitalista, a maioria dos indivíduos vende sua força de trabalho, sujeitando-se ao capital. O capital é assim, mais que dinheiro ou bens acumulados, mais que as ferramentas e equipamento de trabalho. Porque o capital, você só vai aumentando o capital, vai aumentando. Se você tem o poder do capital, o domínio do capital, você tem o poder do mundo, você domina. O sociólogo alemão Max Weber afirmava que a posição social do indivíduo se deve a três fatores, que poderia estar sobreposto ou se apresenta de um modo variado. O status, decorrente da hora e do prestígio. O pessoal fala, o professor tem status. O policial tem status. Mas até a sociedade gosta da figura professor, figura policial. Entretanto, não tem dinheiro, não é rico. Só status. A riqueza, a renda econômica e as posses. Quem tem riqueza tem esse poder, tem essa dominação. Tem rico que não liga para poder, para ser politicamente falando. Mas ele vai dominar, porque ao momento que ele é rico, ele vai comandar a sua empresa, ele vai comandar os seus negócios, e se não fizer isso, ele fica pobre. Então, assim, por isso que a riqueza é um poder, um domínio, os meios de produção. E o poder político em relação ao restante da sociedade. Um político, muitas vezes, ele não é rico, mas ele é carismático, ele tem seu jeito de falar com as massas, ele consegue o seu poder. E aí, quando o cara tem esse nome, ele já tem seu status, né? Inevitável. Sem status não é político. E ele, muitas vezes, é patrocinado pelos ricos para fazer a vontade dos ricos, né? Fazer a vontade da elite. Ou ele mesmo se autopatrocina, se ele for rico. Também tem político sindicalista que vem das massas dos pobres, mas o dinheiro muitas vezes corrompe até esses. Desigualdade social e dominação. As múltiplas expressões das desigualdades sociais revelam o fenômeno da dominação social. Em sua origem sociológica, esse fenômeno foi tratado por Max Weber como a probabilidade de encontrar submissão a uma determinada ordem, por diversos motivos. Conveniência, mera inclinação social ou costume. O cara tem o costume de obedecer, ele vai obedecer. Ele tem aquela inclinação pessoal de fazer a vontade do chefe, do empresário, ele vai fazer isso. Ou ele acredita que ele, sendo amigo do chefe, amigo do empresário, ele conseguindo fazer favores à elite ou apoiar a elite, ele pode ser beneficiado futuramente por causa disso. Elite. Segundo o pensamento sociológico tradicional, elite refere-se a uma fração da classe dominante que detém o poder e impõe seus padrões culturais, econômicos, políticos à população e dela se mantém distante. É que a elite, ao mesmo tempo, ela quer dominar e domina, mas ao mesmo tempo ela quer uma certa distância. Ela quer o seu lugar. Ela quer andar num avião de primeira classe, não quer pobre junto. Ela quer estar na ópera, não quer ver pobre. Ela quer ir nos museus, chique, não quer ver pobre lá. Então, assim, ela quer ter o poder de comprar um Ferrari, sabendo que o pobre não vai comprar mesmo, não tem condição. Então, assim, ela ao mesmo tempo que ela domina, mas ao mesmo tempo ela quer uma distância do restante da população. Globalização.
A globalização é um fenômeno político, social, com dimensões culturais, acentuada a partir das últimas décadas do século XX. Caracteriza-se pela internacionalização das economias, possibilitada pelas novas tecnologias de informação, como a rede mundial de computadores. Quando a rede mundial de computadores evoluiu para todo mundo, ficou mais fácil fazer negócio, das empresas se movimentarem. E aí, inevitável, o mundo ficou globalizado. Você vê empresas aí, a Volkswagen da Alemanha aqui, a Fiat da Itália, Samsung da Coreia do Sul, a Nike dos Estados Unidos, Adidas da Alemanha. Você vê várias marcas do mundo todo, no Brasil e no mundo. E essa mudança de país faz o mundo ficar globalizado, faz o mundo ficar mais parecido. Só que tem um lado negativo da globalização. As empresas grandes engolem as pequenas. Aquelas empresas que poderiam ser empresas nacionais acabam sendo engolidas. Algumas se tornam mundiais também. Mas, geralmente, nesse confronto de economia, as empresas menores, principalmente as brasileiras, acabam perdendo seu espaço. Matiz da globalização. Relações sociais mais próximas permitem que movimentos contra-hegemônicos se organizem em escala global, como é o exemplo do Fórum Social Mundial. Esse fórum conta com a participação de movimentos sociais em favor de diversas causas. Então, o fórum já é o contrário, ele luta contra a fome, ele luta a favor do meio ambiente, tem vários movimentos sociais junto com ele, para não deixar o mercado dominar tudo e destruir tudo. Só que até hoje, até o mercado hoje faz uma meia-culpa, ajuda em alguns movimentos sociais, principalmente na questão ambiental. As contribuições das ciências sociais. Estudar sociologia aprimora a nossa capacidade de observar o universo das relações sociais e nos torna, modo geral, mais atuante e participante das questões que envolvem a comunidade. Então, ser sociólogo é participar, estar ativo, entender o que acontece na sociedade. Como diz Gramsci, não precisa ser estudado para ser um intelectual, basta observar o mundo. Então, todos nós somos intelectuais. Como dizia um professor meu das ciências sociais, aqui da Unemate, o sociólogo tem que estranhar o mundo. Então, pessoal, essa é a minha aula para vocês. Espero que gostem. Estamos juntos. Até mais.